Grande parte dos cristãos, atualmente, quando questionados onde os demônios habitam, onde os anjos caídos moram, a maioria deles, ou pelo menos grande parte, sem sombra de dúvidas, vai dizer o seguinte: eles estão no inferno. Mas será que essa visão de que os demônios estão no inferno, essa visão é uma visão bíblica? Será que ela é uma visão real? Será que os demônios realmente estão no inferno? Ou será que eles estão em outro lugar? Nesse vídeo, eu estarei sanando essa dúvida neste vídeo para todos vocês. Por isso eu peço que deixem os seus likes, os seus comentários, se inscrevam no canal e também compartilhem este vídeo para outras pessoas. Os anjos caídos, ou simplesmente os demônios, são seres maléficos, imundos e que estão sempre contrários às ordenanças de Deus e fazem de tudo para que o ser humano torne-se, no caso, impuro e mau aos olhos do Todo-Poderoso. Os demônios, eles trabalham de dia e de noite para fazer com que o ser humano turve o seu caminho e faça com que o seu caminho o leve para a condenação eterna e não a salvação eterna. Atualmente, quando se fala nos demônios, geralmente as pessoas logo associam os demônios ao inferno e no imaginário popular ou na crença popular, os demônios eles estão todos no inferno, atormentando aí aqueles que foram para o inferno, os seres humanos que foram para o inferno. Só que essa imagem, essa imaginação da maioria das pessoas, na verdade, ela é antibíblica, na verdade, ela vem de Dante Alighieri. A maioria das pessoas tem a imagem do inferno por conta do poeta e do escritor Dante Alighieri, por conta aí de sua comédia, por assim dizer, a respeito do inferno de Dante. E a maioria das pessoas tem essa visão de que o inferno é um local onde existem vários demônios e esses demônios, basicamente, eles estão ali atormentando os seres humanos. Na verdade, uma realidade bíblica é que nenhum demônio está no inferno, ou pelo menos nenhum anjo caído está no Sheol e também não está no Lago de Fogo. Existe uma região infernal que se serve como uma espécie de prisão para anjos caídos. Isso é, uma prisão para demônios. Ali sim estão demônios, mas não atormentando almas de pessoas. Na verdade, esses demônios que estão no grande abismo ou no Tártaro, na verdade, esses demônios, eles estão aprisionados. Inclusive, são os demônios da segunda queda angelical, aqueles que se deitaram com as mulheres humanas e geraram os gigantes. Biblicamente, nós entendemos que a única região infernal que existem demônios, pelo menos segundo os textos bíblicos, é a região do grande abismo do Tártaro, que é a terceira ou a segunda região infernal, que é uma das regiões que os próprios demônios morrem de medo de entrarem em tal local. Por exemplo, quando Jesus vai expulsar os demônios, aquela legião de demônios de dentro do Gadareno, ou dos Gadarenos, porque era mais de um Gadareno, basicamente eles clamam a Jesus para que Jesus não os jogue no abismo, porque eles sabiam que Jesus Cristo tinha todo o poder para lançá-los no grande abismo, na prisão onde existem vários anjos caídos aprisionados. Então, com medo, esses demônios, eles pediram a Cristo, a Jesus, para que o Senhor Jesus não os lançasse no grande abismo, porque eles sabiam que se eles fossem parar no grande abismo, eles não sairiam dali. Um ponto que todos vocês precisam entender é que aconteceram duas quedas angelicais. E não é só eu que estou dizendo isso, são os textos bíblicos. Inúmeros especialistas, estudiosos, teólogos concordam que aconteceram duas quedas angelicais. A primeira queda angelical com Satanás, isto é, com o inimigo da humanidade, com o verdadeiro inimigo da humanidade, e a terça parte dos anjos, e logo após a criação, em Gênesis capítulo 6, houve
houve também uma segunda queda angelical, com mais alguns anjos, fazendo com que estes da segunda queda angelical, em algum período após o dilúvio, fossem aprisionados. Deus lançou eles, segundo o livro de Judas, a carta de Judas, e também segundo de Pedro, lançou eles no Tártaro, no grande abismo, numa região muito escura, como os textos sagrados vão nos dizer. É isso que vocês precisam entender. Entendendo que aconteceram duas quedas angelicais, a primeira com o inimigo da humanidade, com o diabo, e a segunda com alguns anjos caídos que se relacionaram com a humanidade e tiveram filhos, e esses foram os gigantes, isso também é descrito no livro de Judas, no capítulo 1, no verso 6 e verso 7, onde vai dizer que o pecado desses anjos que caíram da segunda queda angelical foi exatamente terem se misturado com as mulheres humanas, tendo relações sexuais com elas. O texto, inclusive, ainda vai dizer que o pecado deles foi semelhante a Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. De tudo isso, algumas pessoas têm alguns questionamentos. Peraí, se os anjos caídos, isto é, os demônios, estão aprisionados, quem seriam os demônios que atormentam pessoas e que o livro de Daniel vai nos dizer que existe um anjo caído em cada região do mundo, como, por exemplo, o príncipe do reino da Pérsia, o príncipe do reino da Grécia, que é basicamente um ser espiritual, isto é, um anjo caído de alta patente, basicamente vigiando tal local. Da mesma forma que existe ali um anjo caído em cada região do mundo, isto é, cada país de suma importância no mundo, também é provável que exista anjos potentes para poder lutar contra eles, como o livro de Daniel vai nos mostrar, porque o anjo Gabriel enfrentou aí o príncipe do reino da Pérsia, que era basicamente uma entidade, um príncipe, né? Uma potestade de poder imensurável ali, de hostes malignas. Basicamente, ele teve dificuldades e não conseguia derrotá-lo. Então o arcanjo Miguel veio e derrotou este anjo caído, ajudando o anjo Gabriel. A concepção judaica antiga, que é descrita em inúmeros livros antigos, como por exemplo vários livros dos manuscritos do Mar Morto, como o livro dos Jubileus, que é um texto judaico antiguíssimo, utilizado por várias comunidades judaicas, mencionam aí que tais espíritos imundos que possuem pessoas e que muitas das vezes fazem desordem na terra, na verdade nem sempre são anjos caídos. Segundo a concepção judaica antiga da época de Jesus, aludida aí em Jubileus e também aludida no livro de Enoque e também em vários outros textos da época utilizados pelos judeus, vão dizer que eles são os espíritos dos gigantes que morreram. Basicamente, Deus fez com que eles fossem amaldiçoados a ficarem na terra, possuindo pessoas, corpos e atormentando as pessoas, fazendo alguns sinais, alguns prodígios, enganando muitos, para fazer com que as pessoas caíssem em pecado, para ver se as pessoas iriam cair em pecado, para testar a humanidade, para ver se essa seria fiel a ele até o fim. Basicamente, segundo a concepção judaica antiga, os demônios que possuem pessoas fazem alguns sinais miraculosos, muitas das vezes, assombrosos, muitas das vezes aí, atendem até mesmo desejos, fazem pactos e etc e tal. Na maioria das vezes nem são os próprios anjos caídos, que são seres, digamos assim, de um nível bem maior, e eles estão interessados, no caso, logo em países inteiros, e não apenas em uma região, em uma cidade, não. Esses demônios que possuem pessoas são espíritos de descendentes aí dos próprios anjos caídos, que no caso são os gigantes mortos, os espíritos dos gigantes mortos. Lembrando que essa é a concepção, a ideia judaica da época de Jesus, a época ali no caso de Joséfo, que é aludida por Joséfo em Antiguidades, que é aludida ali nos manuscritos do Mar Morto, no livro de Enoque, no livro dos Jubileus e em inúmeros textos daquela época. Além dos espíritos dos nefilins mortos, isto é, dos gigantes mortos que se tornaram espíritos imundos, malignos na terra, nós também temos aí os próprios anjos caídos da primeira queda angelical, a queda ali com Satanás, com o diabo. Esses são os demônios que estão na terra nos dias de hoje. Sim, isso mesmo que vocês escutaram, estão na terra.
Aí surge a pergunta: será que os demônios estão na Terra ou no inferno? Como já dito anteriormente, os demônios eles não estão no inferno. Os únicos demônios que estão no inferno são aqueles que estão aprisionados no Tártaro, no grande abismo. Já os demônios que estão à solta por aí no mundo, estão exatamente no mundo. Um exemplo grande disso aí, tudo que eu estou falando para todos vocês, é que o Antigo Testamento concorda totalmente com as minhas falas, e afinal de contas estou tirando elas do Antigo Testamento. O livro de Jó vai nos dizer que Satanás, ele e seus demônios estão na terra, andando pela terra e rodeando a terra. Livro de Jó, capítulo 1, verso 6 em diante vai dizer o seguinte: certo dia os anjos vieram apresentar-se perante Deus, o Senhor, e então Satanás, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Então Deus questionou a Satanás: de onde tu vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Deus: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo que ama e teme a Deus e desvia do mal. Ou seja, os demônios, os anjos caídos estão na terra, perambulando pela terra e inclusive tentando a humanidade, assim como o próprio Satanás tentou a Jó. Só que uma coisa que todos vocês precisam entender é que esses espíritos, como já dito, são espíritos malignos. O olho humano não consegue enxergá-los, pois basicamente eles estão no plano espiritual, neste plano terrenal. Aqui, onde nós estamos agora, e vocês estão aí agora, é o plano terreno. Só que num olhar espiritual também existe o que está por detrás do terrenal, isto é, do material. Ou seja, os demônios são invisíveis aos nossos olhos por serem seres espirituais e por conta disso tomam diferentes formas, inclusive o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Lembrando que essa ideia de que os demônios estão na Terra, perambulando na Terra, no plano espiritual, ela não é apenas do livro de Jó no Antigo Testamento. Não, essa ideia também é do Novo Testamento. Efésios capítulo 2, verso 2 vai dizer o seguinte: nos quais andastes no passado conforme o curso desse sistema mundial, de acordo com o príncipe dos ares, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Isto é, os demônios estão também nos ares, que é uma alusão ao espiritual, que é uma alusão a eles estarem nos ares. Além disso, o livro de Isaías vai dizer que lugares de desolação atraem esse tipo de demônios. O que quer dizer lugares de desolação? Lugares de muita destruição, onde houveram mortes, coisas relacionadas a mortes, todo tipo de coisa ruim, muita energia negativa e sentimentos ruins, rancor, raiva, orgulho, inveja, luxúria, tudo isso atrai demônios. E lugares onde aconteceram massacres e coisas relacionadas a guerras e etc e tal, esses lugares assombrados nos dias de hoje, na verdade, são apenas locais onde espíritos imundos estão habitando. Um local, inclusive, que é um local onde os demônios gostam de habitar por conta da muita energia negativa que o local tem, a energia negativa, é o próprio cemitério. Cemitérios, necrotérios, hospitais antigos, principalmente cemitérios e necrotérios. Mas, sem sombra de dúvida, cemitérios. Os textos bíblicos vão nos aludir a isso, vão nos falar isso. Por exemplo, lá em Gadara. Mateus capítulo 8, no verso 28, vai nos dizer o seguinte: quando ele chegou ao outro lado, isto é, Jesus, a província dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros. Isto é, saindo literalmente ali do cemitério, saindo ali das covas, literalmente ali do local onde ficavam esses mortos, que é basicamente um cemitério. Ou seja, basicamente os demônios eles estão na Terra, pelo menos os da primeira queda angelical, os da segunda queda angelical estão aí no inferno, na região do que é o Tártaro, ou o grande abismo, aprisionados. E isso é muito interessante porque a maioria dos cristãos, infelizmente, tem a ideia de que os demônios estão atormentando os que estão no inferno. Na realidade, o próprio inferno, isto é, o Hades ou o Sheol, já tem essa tarefa de basicamente fazer com que os ímpios, os injustos, os maus, eles sofram, e não os demônios que estariam ou deveriam estar lá. Na verdade, eles estão na Terra atormentando os homens na Terra. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui, um abraço e fiquem todos com Elohim. Escrevam aí nos comentários se vocês conheciam e sabiam a respeito disso.